Uma virada mítico-histórica, 3. Então agora ele vai falar dessa questão, ele tratou aqui, tratamos até agora aqui dessa ideia da deusa mãe e terminamos aqui nessa última referência que foi dada nessa pesquisa, nessa ideia onde a grande deusa mãe Mater, essa ideia primeira, onde tinha processo matriarcal e matricêntrico, ela mostrava uma sociedade eficiente e pacífica. E aí ele fala que é bem diferente das sociedades masculinizadas que lhe sucederam, e agora ele vai entrar nessa virada mítico-histórica, né? Dentro do processo de construção. E que foi o que depois viria a tentar oprimir, até apagar, que foi o que tentou se fazer ao longo do período histórico, queimando livros, queimando pessoas, apagar essa parte da nossa história, do nosso desenvolvimento, para tentar manter o dogma que estava sendo imposto, e que agora essa parte inicial do nosso desenvolvimento vem à tona de formas diferenciadas, se iniciando ali através de grupos espiritualistas e hoje presente também, né, de uma forma ainda mais elaborada dentro das questões científicas. Então, uma virada mítico-histórica. A mudança de valores ocorreu em diferentes momentos. No caso das culturas situadas na região da Velha Europa, o processo teve início por ocasião das primeiras invasões indo-europeias. Esses povos nômades trouxeram consigo uma nova ordem social dominada pelos homens e por deuses masculinos, que se reflete no panorama mitológico e religioso. Até este ponto, abre aspas, a era da predominância feminina na região está documentada como contínua durante uns 25 mil anos. No texto lá do livro de Gimbutas M, de 1998, página 38. Então, durante uns 25 mil anos, a predominância foi do feminino na religião, né? Nesse início de relação do humano com o sagrado, a predominância era dessa figura feminina, e chegando aqui nesse contexto que ele coloca aqui do matricênico, né? Da coisa que ela era isenta de preconceitos, conflitos e guerras. E aí, na região lá da Velha Europa, começa a acontecer uma mudança por causa das invasões indo-europeias, onde chega lá um povo nômade, trazendo uma organização social que eles tinham dominada por homens e por deuses masculinos, né, que ele fala que se reflete no panorama mitológico e religioso, que a gente vai ver aqui. Mesmo após a maior parte da Europa se tornar indo-europeizada, no período entre 4.500 e 2.500 a.C., com a consolidação do domínio dos invasores, os dois sistemas culturais continuaram mais ou menos fundidos com o sistema matrifocal, funcionando como uma espécie de subcorrente. É o que afirma Junito Brandão em relação à situação grega. Nela temos, aí ele coloca uma citação aqui de Brandão, do livro dele de 1991, página 70. De um lado, o panteão masculino, a patrilinhagem. Do outro, um panteão onde as deusas superam de longe matrilinhagens. Os deuses, e em que uma divindade matronal, a terra-mãe, a grande mãe, ocupa o primeiríssimo posto, dispensando a vida em todas as suas modalidades: fertilidade, fecundidade, eternidade. Então, até ali um início de período, até 2.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, e contando entre 4.500 e 2.500 antes de Cristo, ainda manteve-se isso. Eles invadem mais ou menos nesse período, e durante alguns milênios ali fica coexistindo essas duas ideias, essas duas formas de manifestação cultural religiosa, vamos dizer assim, para essas questões da relação do indivíduo com a espiritualidade, onde um lado você tem o panteão masculino e o outro o panteão feminino, né, das deusas. Só que as deusas, que essa ideia da Terra-mãe, ela continua tendo um posto, ele fala que o primeiríssimo posto,
já que ela é a referência da fecundidade, da fertilidade, da eternidade, e de uma forma incontestável, porque está presente na natureza ao nosso redor, né? Exemplos relativos à fusão e à convivência, quase nunca pacífica, ele pontua, entre esses dois sistemas podem ser encontrados em quase todas as mitologias europeias. E aí, com relação a essa questão quase nunca pacíficas, dá para ver ali também questões de como talvez tenha começado a se construir esses mitos da deusa guerreira, né? Que já entra ali nessa questão da divindade, que já vai virando a guerreira, que você tem ideia das Amazonas e todas essas questões ali, as valquírias ali em alguns desdobramentos celtas, né? Que é quando dá para perceber que talvez seja essa resistência, vamos dizer, daquele grupo de indivíduos que começa a receber essa parte mais brutalizada da manifestação cultural, social, que chega com esse patriarcado masculino, com esse panteão masculino. E aí, até então, o que se tinha ali desse matrifocal que era pacífico, quando ele começa a convergir, ele começa a ter inter-relação, ele começa também a ter uma troca cultural e talvez até da necessidade de uma sobrevivência entre povos ali, que boa parte das organizações, dos seus contextos sociopolíticos vem também do campo religioso e espiritual, ou espiritual, que é a mesma coisa. E aí você começa a encontrar essas que ele fala quase nunca pacífico, e até então estava pacífico, então você começa a encontrar essa questão que dá para supor ali, né? Começa a vir à tona, a existir essas referências, como elas vão nascendo, né? Esses arquétipos. Então, da necessidade da sobrevivência daqueles grupos, da evolução daqueles grupos, da manutenção daqueles grupos. E aí a gente começa a ter essas questões dessa guerreira, dessa deusa, não que não tivesse, mas ela talvez fosse de uma outra maneira por não ter necessidade. E aí entra essa questão da brutalidade, ela vai sofrendo uma transformação por uma necessidade de adaptação ao contexto que ela está ali, né? Então aí você tem lá essas deidades femininas, né? Tem várias ali, principalmente na cultura mitológica grega, né? De mulheres poderosíssimas, assim, gestoras da guerra e etc., mas que continuam tendo aquela ideia da mãe, da sabedoria, daquela coisa que é uma característica do feminino, né, que por sua vez acaba sempre dando uma segurada nessa questão do que poderia tender para uma brutalidade extrema, né, que é onde a guerra, a meu ver, pessoal, vendo ali essas questões, ela, por não ter como, ela acaba se apresentando, entretanto, ela ainda está dentro daquele contexto de querer a manutenção daquele processo pacífico da integração, a proteção dos frutos, né? A proteção da terra, a proteção dos frutos, a proteção dos filhos, ou alguma coisa assim, autoproteção. E do grupo, né? Daquela cultura. Em geral, tal conflito é descrito simbolicamente como uma guerra, na qual os deuses recém-chegados enfrentam e dominam os antigos deuses, condenando-os a regiões obscuras ou admitindo-os de forma subordinada no panteão principal. E aí ele é bem interessante. Tal conflito é descrito simbolicamente como uma guerra, na qual os deuses recém-chegados enfrentam domínios antigos deuses. Então você tem ali também histórias que elas vão sendo contadas e criadas para impelir ao padrão de comportamento para que se faça acontecer aquilo que o grupo da dominação quer que aconteça. E quando você entende arquétipo e trazendo eles para o contexto atual, para o contexto contemporâneo, vê-se que também é nessa forma de uso, mas de uma outra maneira. Que você tem ali eles desde os processos de compra, venda de produtos, serviços, etc., para impelir um padrão de comportamento do comprador, até outras questões ali ainda dentro das ritualísticas, no sistema político também é muito usado, os marqueteiros conhecem muito dessas questões. Então você vê aqui bem essa questão de tipo o construir, né? Então
nós vamos vendo ali ao longo do texto, chega aqui a elaboração da descoberta. Né? Os povos eles vão evoluindo, eles vão se relacionando, eles vão observando a natureza, eles vão observando os eventos ao seu redor, os eventos ao seu interno, a sua relação, e ele vai se desenvolvendo. E aí quando chega essa questão da dominação e dessa manifestação brutalizada, né, mais grotesca, você vê também que tem essa questão, tipo, porque é manipulação, lógico, e dominação, de construir-se a ideia e a história que venha desencadear aquele fim que eles têm no interesse. Então conta-se a história dos deuses antigos que chegam e dominam, dos deuses que chegam e dominam os deuses antigos, etc. Qual que é o sentido dessa ideia? Propagar ali naquele grupo, né, o padrão subconsciente, obviamente, para que tal fim possa ser concretizado para aqueles que estão com esse interesse de dominação. Em contraponto, quando a gente vai tomando autoconsciência dessas questões, é possível ter autodomínio psíquico e mental, e é por isso que a gente está trazendo esse estudo, para que essas dominações que são impostas usando arquétipos dentro dessas culturas, ritos e dogmas, no nosso contexto contemporâneo mesmo, para tentar gerar qualquer tipo de opressão, elas não se apresentem ali, independente de que tipo de ritualística está sendo usado. Se é sutil, vamos supor, uma opressão psicológica no seu ambiente pessoal, se é religioso, o uso de alguma ritualística religiosa no campo do senso comum, nas religiões às vezes até mais conhecidas de nós, não que necessariamente seja só uma questão da religião, mas às vezes é uma pessoa ou um grupo que usa daquilo e fica canalizando em cima do outro aquela coisa, prejudicando, ou até aquelas aonde tem-se aqueles ritos ali que a gente que conhece-se mais, né, associa-se mais a cera, a magia negra, que tem alguma prática e tal, e principalmente aqueles mais grotescos que a gente tem aqui no planeta, que é a conjuração de demônios e espíritos da natureza para prejudicar outrem. Vejo como que dos piores, porque nisso ele está tentando entrar na consciência do coletivo para fazer a manipulação, e às vezes sobre um grupo, etc. Né? Tentando interferir no relacionamento que o indivíduo vai ter com tudo, a vida do divino. Né? É como se eles estivessem querendo se interpor na marra entre o indivíduo e o Deus. Então o indivíduo ele pode ter uma relação direta com o Deus, com a inteligência infinita. Ele não tem nenhuma necessidade de ter uma intermediação. E aí o grupo da dominação é como se ele chegasse e quisesse se interpor nessa relação, para obrigar esse indivíduo, a sua maneira de crença, a ter a relação com a divindade da forma como eles querem que seja essa relação. Para quê? Para manter os dogmas e os padrões de comportamento que, por suas vezes, sustentado dentro desses ritos, desses dogmas, né? Seja ele de qualquer natureza, tá? Então, estou citando isso porque a gente fala muito lá da questão do parasitismo, do vampirismo e tal, quando se estende, né, a pessoa está fazendo sua cura pessoal e aí vê que tem algum atrapalho externo muito forte, etc. Então é bom entender e conhecer esses contextos para ter esse autodomínio, né, que não necessariamente às vezes é a religião toda, às vezes a questão do que o indivíduo está enfrentando é meio que um grupinho ou indivíduo que está usando a religião, o dogma, porque a pessoa não sabe, não tem recurso, né, para sozinha fazer. Então ela entra no campo de alguma egrégora, de algum coletivo, tentando usar a egrégora para prejudicar ou para ficar parasitando ou alguma coisa assim. Só um adendo, né, já que aqui a gente faz o processo integrado. Para pensar em todas as instâncias aí da elaboração e para fazer também ser mais eficiente os procedimentos que a gente compartilha, né? Lembrando que tudo aquilo que é compartilhado ali, eles são modelos de autoafirmação, de autorreferência, e que eles vão começando a trabalhar com mais eficiência, ao passo que você vai conhecendo todas essas questões que estão sendo compartilhadas aqui, em palestras e etc. E como são modelos, óbvio, ao passo que você vai tomando autoconsciência, a partir desses modelos, cada um vai vendo da necessidade pessoal, individual e intransferível dos seus próprios decretos, auto-ordens, para que o seu processo de elaboração pessoal seja mais eficiente. E de preferência, óbvio, tendendo de uma forma honesta, né? Sincera consigo e que vá achar realmente uma verdade da verdade. Entrando na questão da verdade cósmica, de como é que o universo de fato funciona, como é que as leis regem a vida no universo todo, né? Está acima de qualquer religião, política, etc. Muito além. Este conhecimento que ele está falando aqui
de que o conflito descrito é simbolicamente como uma guerra, né? Então, tipo, a historinha contada de que chega o grupo e aí ele vai subordina os antigos deuses para condenar eles nas regiões obscuras, muitas vezes associando-os ao mal, que não necessariamente sejam, podem ser ou não ser, depende de qual dogma ou rito você está estudando ao longo do processo aí da construção. Mas normalmente, lógico, eles vão tender a descredibilizar e ir associando alguma coisa obscura, negativa, né, para que possa oprimir e colocar aquilo como inverossímil, como não referência do divino. Esse conhecimento constitui parte da tradição repassada dentro da religião da deusa, como comenta esse entrevistado praticante de uma das religiões da deusa. Este conhecimento, que é essa questão da história, da simbologia de uma guerra e da história dos deuses. Então, o praticante de uma das religiões da deusa. Na contemporaneidade, uma das que enquanto vira alguma coisa já religiosa, que é muito conhecida, seria o Wicca, por exemplo, né? Que é muito relacionado ali com as questões da natureza, etc. E aí tem o contraponto, porque daí nos dualistas eles não podem ter Wicca branca, Wicca negra e vai. Mas o nosso ponto aqui é selecionar o que é que de fato nos impele a ter uma relação mais eficiente e descartando aquelas coisas ali que antes a gente não descartava porque estava com medo do divino, né? Com medo da punição. E aí esse medo da punição fica mantendo o ser prisioneiro de uma culpa inconsciente, que mantém ele basicamente preso num dogma, num rito, às vezes que ele nem participa, e que por sua vez está sendo bloqueio no processo de elaboração e de evolução do indivíduo, né? Ficando preso ali naquele dogma, daquele rito, por causa de medo, por causa de medo do divino, medo da punição, da perseguição e de todas essas ideias que estão ali. Então ele vai falar aqui do comentário de um entrevistado praticante de uma das religiões da deusa. Ele fala: várias tradições falam de uma guerra. Você vai ter uma guerra nos gregos, onde os deuses tiraram o lugar das deusas. Nos nórdicos também, aí tem 3 pontos, que ele pulou uma parte da entrevista. Mas você vê que a mitologia reflete uma fase histórica, um período da história em que aconteceu essa difusão do patriarcado que entrou em guerra com as culturas matriarcais. E o que a gente tem até hoje é um reflexo disso. Mas em todas elas o patriarcado teve que conviver com o matriarcado e com os seus deuses mais antigos. Ele põe uma nota aqui. Wagner Périco, Neopagão, entrevista pessoal, de 8/10/2002, para quem quiser ver a entrevista. Uma outra forma de expressão desse conflito é o combate entre um campeão da ordem, um deus ou um herói solar, contra um monstro, serpente ou dragão, uma criatura cetônica, lembrando que é cetônico, que tem a ver com a terra e com as profundezas da terra, aquilo que a gente estudou pouco tempo atrás, então uma criatura cetônica, filha da deusa terra ou às vezes a própria deusa, cuja derrota marca o fim do mundo matricênico e do domínio da grande mãe. São exemplos desse arquétipo a luta de Apolo com a serpente, Piton entre os gregos, de Javé contra o Leviatã entre os hebreus, de Marduk contra Tiamat entre os babilônios, entre outros. Tem-se, por exemplo, na Babilônia, a figura de Marduk, que é um herói civilizador, então já não mais nenhuma figura divina, né? Ele tem que matar um dragão, e da carcaça desse dragão ele cria o universo. Esse dragão se chama Tiamat, que é o nome da grande deusa. Então isso mostra uma subversão muito grande da mitologia de criação. E depois a gente vai ter um Deus único que já não precisa da deusa para criar. E que, se eu estudar mais, nós vamos entrar nesse contexto que também não é um Deus único, porque a forma maior, estudando enquanto a gente tem várias religiões, está sendo politeísta.
Não tem como ter mais de uma religião com mais de um nome ali, e ainda onde se pontua que só aquele Deus fulano daquela religião é o verdadeiro e o outro Deus ciclano não é, e dizer que não é politeísta, né? Porque ele está sendo excludente, ele não está sendo onipresente, onisciente, onipotente, né? Como se coloca. Então ele não está todas as coisas. Ele é o Deus dos povos, não sei da onde. Vai ser os deuses dos hebreus, os deuses do fulano, os deuses do ciclano. E isso é bem diferente, e eu acho que seria até mais opressivo do que a questão do Deus da terra, o Deus do ar, o Deus da... Porque o Deus da terra, o Deus do ar, o Deus do fogo, ele é de todos. Que é da terra, do ar, do fogo. Ele está ali a serviço de qualquer humano no planeta, certo? Agora o Deus fulano, o Deus que é o Deus dos hebreus, o Deus não sei quem, ele é o Deus só daquele povo. Exclui-se de Deus, do próprio Deus, da existência de Deus e até da cocriação de Deus. Quer dizer, se não é o Deus daquele povo, o outro povo nasceu da onde? Do outro Deus. Ou alguma outra coisa assim, fica-se subentendido. Óbvio que alguém ouvia falando isso e ia falar, lógico que não, mas fica-se, você vai entendendo essa questão da simbologia no inconsciente, fica-se essas questões, essas deturpações ali dentro do campo do inconsciente do indivíduo. Então, até nessa questão de pegar e tratar que a gente tem um Deus único, né? Tem um Deus único no sentido que a gente passa a entender, tipo, ou tentar olhar que tem um Deus que criou o universo, ponto. Nisso todos concordam. Agora, a partir do momento que você vai discriminando o sistema de crença para ver como é que você trabalha no inconsciente, se você tem o Deus fulano, Deus ciclano, você já não tem o Deus uno. Isso é politeísta. Porque você tem um Deus para aquele grupo, um Deus para aquela egrégora, outro Deus para aquela outra. Não é universalista esse Deus, entendeu? Ele não está a serviço do bem de todos. Ele está a serviço daquele grupo, porque os outros que não são aquele grupo, todos cairão. Aí tem outro grupo que se não for daquele grupo, todos cairão, que não é dele. Aí o outro que não é dele também, todos... Então são um monte de deidades que diz ser uno, mas tem base de construção com uma série de preconceitos, com uma série de opressões, deturpações de vários outros arquétipos, né, como a gente pontuou algumas coisas lá no artigo. Então ele não é o Deus uno, né? Mas ele cita aqui que depois a gente vai ter a ideia de um Deus único, que já não precisa da deusa para criar. E eu pontuo que seja observado que seria a forma de justificativa para a presença desse Deus único, que chega e nasce a partir do Deus opressor, que por sua vez vem do Deus do panteão patriarcal sobre o panteão matriarcal. Né? E que por sua vez a gente viu que no panteão matriarcal, apesar de ser matriarcal no sentido por ter essa relação entre a deidade terra e mãe, no sentido de cocriação de vida, ele não tinha os preconceitos e os conflitos sexuais entre feminino e masculino que tem no panteão masculino, que depois vai virar o Deus Uno criado do panteão masculino, ou seja, que daí você vê que nesse Deus Uno, entre aspas, em muitas culturas, ele é um Deus que ele tem comportamento humano, ele tem um monte de padrão de personalidade, né? E da onde vem esses padrões de personalidade? A gente identifica todos eles na mitologia grega, também na mitologia nórdica, que entra lá. E aí na mitologia nórdica eu recomendo que leia o post lá onde a gente faz uma citação sobre o povo celta, né, que todo mundo vê como uma coisa só. Ele é muito fragmentado. Eu acho que o celta é um grupinho de povo ali, não. O celta é uma cultura enorme, eles eram muitos clãs, eles não se denominavam celtas, então a gente esclarece isso lá, é bom dar uma lidinha para se instruir melhor, né? Eles não se denominavam celtas. Celtas foi um termo que o historiador deu para identificar um povo no período, e eles tinham clãs diferentes que muitas vezes eles eram combatentes entre si. Então foi só uma configuração do povo do período. E eles tinham diferenciações. Você tinha ali desde o povo mais pacífico, que estaria mais dentro daquela deusa eficiente que eles estão, até aqueles bárbaros, que é aquele povo já que fazia oferenda, fazia sacrifício de animais, sacrifício até humano, que você vê lá nos vikings. Alguns relatos, algumas coisas são amplificadas ali no campo dos estudos que a gente faz. Você vê lá. Sei lá, tem alguns filmes já e seriados, né, algumas coisas que foram sendo esclarecidas ali em algumas coisas da nossa contemporaneidade, né? Então tem lá naquele mesmo período e é desse mesmo grupo, então você tem que ter um olhar mais
mais aprofundado, né? Lembrando que o que a gente está buscando é ter o discernimento, saber discriminar muito bem como é que se construiu todas essas ideias, para poder sair do campo de ilusão que vem da deturpação da nossa percepção individual a partir de dogmas pouco elaborados ou de uma mente pouco eficiente para fazer uma interpretação melhor, para ter esse contato direto com essa inteligência, livre de intermediação. Então o cara cita aqui que ele vê lá nessa história dessas histórias que cria-se ali um monte de mitos, né? Onde uma deidade masculina, um deus fulano lá, ele vem e mata uma outra figura que muitas vezes é colocada numa situação inferior, não é chamada de um outro deus no caso, mas seria tipo que nem aqui no caso do Marduk com a serpente era o que? Representando o dragão, representando a figura feminina. E aí você vê aqui já fragmento do que vem da ideia lá, serpente, Adão, Eva, né, não comer da fruta do conhecimento, subconscientemente fique burro, não questione, porque senão não dá para te escravizar, e essas coisas que vão por aí. E aí no outro caso ele põe aqui, então tem uma subversão, ele pontua muito grande, da mitologia da criação, né? Ele está trazendo esse olhar de que tem uma manipulação de fato, por causa da construção por parte desses indivíduos, desses grupos que tem mais um padrão dominador, no sentido de oprimir o outro, né? E você vê várias outras questões quando você vai se aprofundando, você estudar Jung lá, você vai tendo meio que assim, um parecer mais do padrão de personalidade psicológico desses povos. É possível identificar mais a tendência desse padrão de personalidade, da tendência psicológica que influencia esse padrão de personalidade. Quando você vai estudando lá as questões de Jung, e aí você lê essa mitologia, e aí você lê o estudo dessa confluência cultural, né, e como é que vai se interrelacionando, e como é que um vai interferindo no outro, e de onde que vem e aí vai aparecendo um deus aqui, daqui a pouco aquela religião já virou tal coisa, aí daqui a pouco eles já inserem o texto, criam um livro só, e aquilo muda todo o contexto do que vinha sendo aprendido ali atrás, e já direciona para uma outra coisa, e assim a gente vai descobrindo e aprendendo a disseminar, né, o que é o que a gente chama de ilusão, que muito se fala e pouco se entende, e o que a gente busca de verdade, que muito se fala também, e na prática não chega a se fazer o que se fazia ali no que ele fala que naquela religião antiga, tipo, era uma manifestação cósmica, né, uma realidade cósmica. Passa a ser um rito político, religioso, social, né, a religião, depois dessa manipulação, né, por parte dessa ideia mitológica opressiva. Então ele continua explicando a questão do mito e da construção, dando alguns exemplos. Descrita como dragão primevo, Tiamat é a serpente marinha combatida por seu neto, Marduk, a qual, depois de cortá-la em pedaços, passa a governar o mundo formado a partir dos pedaços de seu corpo. De novo. Descrita como dragão primevo, Tiamat é a serpente marinha combatida por seu neto, na historinha lá, que é o Marduk, o qual, depois de cortá-la em pedaços, passa a governar o mundo formado a partir dos pedaços de seu corpo. Observe-se a ambiguidade da narrativa mítica. Por um lado, Marduk, ele próprio um filho da deusa primordial. Por outro, ele dá origem a uma nova modalidade de criação, não mais a geração associada ao feminino, mas a morte e o desmembramento associados ao poder masculino. Olha o que vira essa coisa, né? Sai da situação... Ele vem... Então, é meio que assim, é o indivíduo que veio a dominar pelo terrorismo psíquico, né? Tira essa modalidade, ele fala assim, ele dá origem a uma nova modalidade de criação, não mais a geração, que é da onde vinha aquela questão da fecundidade, da criação da vida, do respeito, da colaboração mútua, que era a associação ao feminino, mas vira uma questão do rito da morte, do desmembramento,
associados ao poder feminino. Nesse desmembramento a gente pode até ver essa questão da fragmentação e talvez até uma pontuação maior da questão da dualidade, que é uma questão que pontuada ela é muito eficiente para manipulações que queiram impelir a guerra e a discórdia, né? O mais interessante ainda é o fato de o corpo de Tiamat conservar o seu poder gerador, sendo apenas a partir dele Marduk pôde criar o mundo. Este combate, então você vê, ó, sendo apenas a partir dele Marduk pôde criar o mundo, ou seja, o Marduk não tinha o poder da cocriação. Então vamos dizer que seria, se a gente for mais profundo ainda, daria para ver uma questão aqui da questão de tipo o ego querendo pôr poder sobre o espírito, oprimindo a sua manifestação e aí tendendo mais para o seu lado animalesco da coisa, né? Que ele fala, ele não sem o poder de Tiamat ele não pode cocriar o mundo, porque a Tiamat é o poder gerador. Então a Tiamat era o quê? É o que vem da grande mãe terra, que daí lá na outro mito que eles vêm a contar, ali no período histórico, vai virar a Tiamat, que vai ser que é a representação do feminino, e aí o Marduk, o masculino, oprimindo. Este combate repete-se em várias mitologias patriarcais com as deusas mãe. Então é quando começam a ter um combate com aquela ideia mais pacífica que se tinha antes. Com as deusas mãe, ou a primeira geração dos seus filhos, sendo associadas a monstros que os novos deuses precisam derrotar para estabelecer uma nova ordem. Cara, isso é tipo das mais grotescas formas da manipulação psíquica, porque é dentro dessa história que eles começam a impor uma questão de pecado, doença, morte, perseguição, não só sobre a figura feminina, mas sobre os descendentes dessa figura que não aceite o Deus opressor. Então é uma forma muito sutil de condenar um grupo de indivíduos inteiro, ou um grupo de famílias inteiro, ou um grupo de sociedade, ou um grupo, sei lá, de alguma egrégora, de alguma coisa, que não se permite ser escravizado ou virar subservente desse Deus dominador e opressor, né, através dessa manipulação psíquica. Isso, né, que a gente vai estudando lá, não é? O arquétipo, o mito, interfere padrão de comportamento. Então, atua-se com esse tipo de história, atua-se tentando interferir, usando o mito, o arquétipo, para interferir no padrão de comportamento, com uma forma muito sutil de opressão, acusação, demonização da figura feminina e a demonização dos filhos dessa figura, né? Ele fala aqui que não só cria-se a história lá onde um deus fulano vai lá e mata um monstro, que é a representação da deusa mãe, que seria a primeira ideia que a gente tem de interconexão com o divino e que era pacífica e co-colaborativa, mas ele também cria um monte de histórias e mitos aqui, isso já desde lá, muito anterior ao cristianismo esse aqui, que interfere nele. Ou a primeira geração dos seus filhos, que ele fala que vai sendo associadas a monstros que os novos deuses precisam derrotar para estabelecer uma nova ordem. Então eles estendem uma culpabilidade a todo um grupo de descendência como forma de opressão e dominação psíquica, é tipo meio como uma ameaça inconsciente, né, através da história contada, de forma a subjugar o grupo todo a serviço desse novo Deus que vem tomando terreno com a sua brutalidade. É o que Joseph Campbell denomina difamação mitológica. E Highwater classifica como nada mais, nada menos do que uma conspiração mitológica. Livro de 1992, página 62. Na avaliação deste último, Highwater, o protótipo dessa batalha entre os princípios feminino e masculino, deusa e deus, desordem e ordem, natureza e cidade, reside no famoso confronto entre Zeus e a serpente Tífon, último filho de Gaia, a deusa Terra. Segundo ele, uma condição para interpretar esse mito em termos da atitude dos gregos em relação ao feminino é entender que para a mentalidade helênica, Zeus era o inimigo do caos.
o herói que defende os deuses contra a revolta selvagem identificada com as mulheres. Com a vitória sobre Tífon, ele assegurou o predomínio dos deuses patriarcais no Olimpo sobre a prole da grande deusa mãe, os primitivos titãs. Desse modo, para Highwater, esse combate simboliza a ritualização de um conceito grego essencial. As mulheres passaram a personificar a natureza bruta, e a natureza representa o caos e a desordem. Idem, página 66. Então você vê, é por isso que ele fala aqui que é uma difamação mitológica e nada mais nada menos do que uma conspiração mitológica. Que antes ele cita que tem toda uma questão dos achados arqueológicos onde a gente identifica aquela cultura da deusa, no que ele citou. Uma cultura onde tem um matriarcal, um matrocentro, e ela não tem preconceito e ela é pacífica, inclusive com a figura do masculino, né? E não tem guerra, não tem uma... Seria tipo assim, não vou dizer que seria o ideal, que a gente não está vendo ali e a gente vai evoluindo, mas ainda essa questão da correlação entre os indivíduos de uma forma pacífica e colaborativa, ela é muito mais eficiente do que essa ideia. Então aí entra, e ali não tinha nenhuma dessa ideia de mulher personificando uma natureza bruta, uma coisa maligna. Então entra a demonização da mulher através desses mitos, né, que é depois transposto até em outras culturas, inclusive chegando até o cristianismo, essa demonização da mulher, que por sua vez tem esse fundo que estaria já na ideia da deusa terra, e que isso está muito relacionado com o Magudei, que o Jung fala da questão do arquétipo do Magudei, que seria o arquétipo de Deus, né? Essa essência, essa inteligência. Então, para oprimir, ele fala que é uma difamação mitológica, nada mais nada menos que uma conspiração mitológica. Então, até um momento tinha-se uma forma de padrão de comportamento e que nasceu naturalmente a partir de observâncias da interconexão com a vida, com a natureza, certo? Foi natural, observando a vida, observando o próprio movimento de vida. E aí, para dominar, cria-se uma história onde demoniza-se essa ideia para oprimir e acabar com essa ideia, porque ali não tem como dominar. Ali é pacífico, ali são seres, vamos por, autodominadores e colaborativos, portanto respeitosos uns aos outros. Nesse caso já não. Então, aí ele fala que esse combate simboliza, né, toda essa ideia que vem vindo depois, que eles pegam e colocam lá, que vem o Deus patriarcal e ele mata o tal outro, a outra personagem lá, que por sua vez representa um filho de Gaia, que por sua vez é a terra, que por sua vez é a mãe. Então começa a entrar a ideia de que o homem ele pode dominar e vamos por assim, os elementos da natureza sem ter respeito a isso, como se isso fosse uma coisa dentro do divino de potencial inferior, subliminarmente colocado, né? Porque o animal ele pode ser dominado a qualquer custo, a natureza da terra a qualquer custo, e para fazer uma coisa dessa também teria que ir na base. Então, que era o quê? A figura da mulher, que é a co-criadora. E os seus filhos, para tentar impedir que quem é contrário ao Deus opressor não obedeça, que é também quando entra a ideia de escravidão, né? Então você tem lá o servo, só que é um servo que você vai ver algumas coisas assim, que para nós mais na cultura contemporânea chega como o servo do Senhor, né? Vamos dizer assim. Tem uma deturpação dessa questão da servidão também. Servidão no sentido de servir a força da vida, respeitando a vida, e aí tem a subservência, que é onde está a deturpação, que seria na verdade o arquétipo do escravo. Então é o servidor, que ele acha que ele está servindo a vida, mas ele está sendo escravo, que ele está em situação de subservência. E o que define isso? É a historinha que está sendo contada para impelir no padrão inconsciente o padrão de comportamento de subservência. Que é diferente lá do que tinha na outra ritualística, que era um padrão do servir. Lembra que ele fala lá do lavrador e do ciclo da terra, da questão do respeito. Então tem sempre uma questão do respeito a toda forma de vida. Já nessa ideia do Deus dominador que chega, que é opressor,
dessas coisas todas, não, já vai se perdendo isso, né? Para poder ter essa questão do domínio, essa questão da opressão em cima, da conquista, vamos dizer assim, para os seus fins, obviamente egoísticos, obviamente muito pessoais e que não consideram os demais. Assim, enquanto grupo. E ainda tem a questão daí, isso é bem complexo, né, gente? Porque ainda tem a questão da individuação, depois de tanto tempo, com tantas culturas, tantas ritualísticas, tantas essas atividades, essa ideia muito que cria esse arquétipo, impõe esse arquétipo de escravidão, de subservente, né, a uma ideia grotesca da divindade, com cara de servidor, com cara de colaborador da vida. Né? É muito sutil esse negócio colocado ali. E que, por sua vez, oprime e dificulta também a questão do que a gente vai entender lá com o Jung depois, da individuação, às vezes. Né? Que é quando o indivíduo ele vai se relacionando com a sua própria natureza para unificar todos os seus potenciais internos. E aí eu já trago uma outra observação, que aqui a gente está estudando a construção da mitologia, mas vamos supor que você está aqui resolvendo seu campo mental, né? Uma coisa você vai estudando, vendo a criação, mas você também pode, de repente, observar todas essas questões como somente metafóricas, e para uma pessoa, por exemplo, que não tem essa associação, vamos dizer, né, entender todo esse contexto, que vamos por a Gaia, ela vem lá da deusa Terra, que tinha todo esse padrão de construção, de repente ele vai ver isso aqui como quando uma observação filosófica, né, abstraindo dali sempre um potencial mais bem elaborado. Entretanto, que é o ponto do interesse de conhecer os arquétipos, é que isso pode funcionar até um certo momento, mas em outros pontos, às vezes, você tem que conhecer mesmo a questão da construção, porque ela está no arquétipo, e o arquétipo é o quê? Ele é universal, ele está no inconsciente. Então, mesmo aquele que não tem conhecimento da existência de toda essa elaboração, ele tem, de alguma forma, naquele campo dele, de inconsciente, mesmo que não percebido, porque não tem padrão de elaboração mental ou até de conhecimento para poder fazer discernimento, tem ali a informação. E é onde o rito entra, ou para oprimir, ou onde a própria pessoa usa o rito para autossabotagem sem saber, para manter ali. Porque às vezes é a questão da escravidão confortável, entendeu? E isso é tudo muito sutil, né? Porque até nisso aí, às vezes a pessoa observa o campo do exterior para justificar essas questões, quando na verdade a profundidade está no campo interno. E quando você vai expandindo, aí vai estudar tudo isso, aí estuda espiritualidade, aí faz a limpeza interna, aí chega na questão às vezes de estar enfrentando a questão do que eu falei do parasitismo e vampirismo, você vê que já isso aí não serve. Então não tem como você ficar olhando só no campo externo para você fazer um discernimento de uma questão assim, quando você está expandindo consciência. E até para conseguir garantir, sustentar e manter, que você complete o seu trajeto, quinta dimensão, e aí vai, continuando, entendeu? Então vamos lá, onde a gente parou? Nada mais, nada menos que uma conspiração mitológica, ele fala, né? Então ele fala aqui basicamente que daí através dessas histórias, que tem muito fragmento delas, culturas ocidentais principalmente, que foram influenciadas por elas, incluindo o cristianismo, que leva muito pouco do Cristo, diga-se de passagem. Você estudar só o que o Cristo falou e depois estudar as outras coisas onde ele não está, você vê que tem muito mais de todas essas culturas do que tem alguma coisa de Cristo. E aí tenta-se ali a todo custo fazer uma associação como se eles tivessem uma relação mais direta de instrução com relação à vida, etc. Não é bem assim, né, que a coisa acontece ali. Então aí passa a ter essa, de certa forma eu vou chamar de demonização dessa divindade, tanto na mulher quanto na natureza e até nos frutos, que é uma forma de dominar a descendência. Então escraviza, tentar escravizar é tentar prender o poder divino e prender os filhos do poder divino, é meio que essa ideia que se põe. Então eles criam uma ideia onde a mulher ela passa a ser a natureza bruta, que é totalmente o oposto do que ela era até então, imposto pela história contada na mitologia. E aí a natureza passa a representar o caos e a desordem, enquanto também ela era totalmente o contrário. Ela era a vida, a prosperidade, a fecundidade, a abundância, a harmonia, o respeito, porque tinha questão cíclica, o respeito à diferença,
né? Então passa a virar uma coisa totalmente contrária que eles enfiam aqui a partir do período. E por isso, de novo, o que eles citam aqui os estudiosos, Joseph Campbell e Highwater, denominam como uma difamação mitológica, nada mais nada menos do que uma conspiração mitológica. Entretanto, mesmo a vitória sobre as criações monstruosas da Grande Mãe revela-se insuficiente para selar a paz, seja no Olimpo, seja na psique do homem grego. O tema da revolta das mulheres é recorrente nessa mitologia, seja na representação das deusas, onde aparece, por exemplo, nas atitudes vingativas de Hera. A Hera seria mais ou menos a parte sombra do arquétipo do Anima, talvez, assim, né, da mãe, que é uma grande mãe reduzida ao papel de consorte do deus, na recusa de Deméter, a senhora dos grãos, de permitir que a terra produza até que sua filha lhe seja devolvida, ou ainda no total desrespeito de Afrodite, a deusa asiática. Olha só, e vai vendo-se aqui, né? Ele fala assim, nas atitudes vingativas de Hera, então qual que é a ideia da Hera? O padrão de personalidade que ali é exposto, né? A Hera, que é aquela mulher lá dos Zeus, que ela é outra mulher, a segunda mulher dos Zeus, e ela é uma pessoa que você vê que ela tem um comportamento assim, opressor, dominador, perseguidor. Então, e é um ser que está sempre se comparando, porque de certa forma você vê uma mulher que ela tem um padrão de inferioridade altíssimo incutido dentro dela, que ela tenta esconder com um padrão de comportamento abusivo, opressor, que tende com um pouco desse padrão de comportamento que entra com esse deus masculino mais brutalizado, né, que eles vêm trazer e que depois vai associar que a brutalidade está na deusa mãe. Então ele fala vingativas de Hera, grande mãe reduzida ao papel de consorte de Zeus, né, que tem lá nas historinhas, e aí o Zeus era infiel, e aí a Hera, ela não larga, mas ela fica perseguindo os Zeus, ela persegue as mulheres que o Zeus vai atrás, então é bem assim, é um padrão de comportamento que estaria, você vai estudar mais profundo aquela ideia do arquétipo do demônio, do anjo, né, seria tipo a demonização da mulher, do feminino. A mulher tendendo para um lado muito depreciativo de si próprio. Aí aqui ele cita outro, na recusa de Deméter, a senhora dos grãos, de permitir que a terra produza até que sua filha lhe seja devolvida. Então tem ali a opressão em cima da filha que a gente falou ali do campo da descendência, na historinha lá que a mitologia traz, querendo oprimir não só a deusa, mas toda a descendência da deusa para ficar servindo aos ideais daquele deus opressor parasita, dominador, né, opressivo. E aí ela aqui de novo, aí a mulher que ele vai falando dessa questão daquela, seria como tipo a tentativa de sobreviver aqui, né? Tinha um poder maior que já tinha sido criado lá atrás, dessa ideia desse feminino. Então a Deméter, senhora dos grãos, ela proíbe que a terra produza até que a filha dela seja devolvida. E aí começa a ficar infértil lá, né? Até que a filha seja devolvida. Ou ainda no total desrespeito de Afrodite, a deusa asiática da fertilidade, novamente, fertilidade sempre associado às convenções do casamento patriarcal. Ele aparece também nas atitudes das mulheres mortais que lutam contra os ditames de um mundo masculino. É o caso, entre outros, das Amazonas, guerreiras dedicadas à virgem caçadora Artemis de Atlanta, que desafia os homens no seu próprio campo de ação e só é vencida graças a um estratagema, e de Medeia, que escolhe como alvo de sua vingança aquilo que é mais importante para o homem dentro do esquema patriarcal. Vencido é sempre que fica isso aí, uma coisinha aberta, né? Porque uma vez que já criou-se o arquétipo, ele vai existindo, ele está sempre ali. De Medeia, que escolhe como alvo de sua vingança aquilo que é o mais importante para o homem dentro do esquema patriarcal, sua descendência, né? E estes e vários outros exemplos são expressões de uma tensão permanente que atravessa toda a produção mitopoética helenística e que por tabela embala ainda hoje os sonhos e pesadelos do ser humano, do homem ocidental.
Então, a gente vê, estudando sobre todas essas questões, como é que esses mitos eles vêm interferindo no padrão de comportamento. E na ritualística, e tipo até deturpando e oprimindo o nosso campo de percepção e conexão direta com essa grande inteligência de vida, com todas essas ideias ali invasoras, intrusas de certa forma, né? Que querem se interpor ali a todo custo. Olha, se não obedecer ao meu Deus, vai perseguir os seus descendentes, vai não sei o que lá. Isso vem de muito tempo atrás e vem sendo passado e vai virando outros mitos, né? E quem é que vai sustentando isso? Os interesses, que não é só da questão do campo religioso, mas que está servindo ali a um ideal político dominador. Político, lembrando que começou lá atrás, não do jeito que a gente conhece política hoje vendo na TV, mas que é, né, ali ainda nas guerras entre clãs ali, de dominação, de conquista de terra, de coisas assim, né. 4. O simbolismo da deusa nos dias atuais. Aí agora ele vem até aqui deu para ver então todo o contexto de construção, da onde vem essa ideia da deusa, como ela se construiu, como é que ela foi oprimida, como é que ela voltou à tona, e de certa forma estudando várias outras questões, como a gente já compartilhou lá com o Jung, lá nos estudos do Jung, que não tem como ela ser apagada, vamos dizer assim, da história, como tentaram fazer todos esses indivíduos que vieram trazendo o Deus caótico e no fim ainda quiseram associar o caos a desordem e a natureza bruta à imagem da mulher e da natureza, né? Então que não faz, tá lá dentro, vamos lembrar lá de novo, difamação mitológica. Então a gente conseguiu entender todo esse processo, como é que essas questões vão se construindo, e entendendo isso, dá para entender como é que esses arquétipos são usados para impelir os mais diversos padrões de comportamento em todas as áreas de atuação do campo humano. Nas religiões, na política, no marketing, na compra e venda de produtos. E, por conseguinte, como é que a gente pode, então, já que está sendo feito, fazer bom uso disso para o nosso evoluir e começar a tirar e a limpar tudo aquilo que vem desse campo opressivo e que não é co-colaborativo, para que em algum momento ele possa tender a sair da nossa sociedade, ou pelo menos do nosso campo pessoal de manifestação, né? Como é que também isso leva a outras questões de tipo auxiliar também, como é que mantém, já que a gente trata lá da questão do campo e da cocriação de realidade, como é que eu mantenho o meu eletromagnetismo para ele se manter o eletromagnetismo que de fato é correspondente com o meu grau de evolução e eu não ficar sendo oprimida por causa de ignorância por outros ritos e dogmas que querem se interpor à minha relação com a vida, né? Que querem determinar que alguma coisa aconteça na minha vida e por isso às vezes está trazendo atrapalho, né? É um indivíduo lá, uma memória antiga, e aí tem aquelas questões da consciência não local, que às vezes vai lá e condicionar, não. Só se fizer pacto com Deus fulano é que você vai pro céu, que seu trabalho vai dar certo. Não pode isso, gente. Meu campo eletromagnético, o que é isso? É uma invasão, entendeu? Ou outras questões que a gente cita lá, a questão de manipulação, fez uma mandinguinha, fez um trocinho, que é isso também, tá interferindo no campo de energia do outro, querendo obrigar o outro lá a ter o padrão de comportamento que você quer. E essas coisas é importante, porque tem muita coisa que se cura, tira depressão, sabe? Essas coisas assim, que a gente vai trazendo lá os casos de cura, que tem essa questão da espiritualidade com a ciência, onde não é que você vai pegar essas religiões e vai simplesmente jogá-las no lixo, assim, do nada. Mas você vai abstrair dali o que de fato funciona e começar a se desapegar daquilo que é a mentira contada para oprimir. Entendeu? E para fazer isso é importante estudar, porque senão fica preso naquela questão lá do medo, do terrorismo psíquico, da opressão e da dominação psíquica, que a pessoa tem medo de perguntar, porque senão Deus a perseguirá porque ela quer saber. Entendeu? Que é das piores formas de opressão. Porque ela é muito sutil, né? Vai no invisível, vai no psicológico do indivíduo. E aquilo é meio que um processo infeccioso, porque às vezes tem um grupo, tem a família. Então é importante ter esse discernimento, tanto o estudo quanto a prática das coisas. Então, quando a gente fala do estudo para uma ascensão de consciência, você tem o estudo das práticas. Então você vai lá estudar, lá que nem a gente tem lá, você tem o Ho'oponopono, tem uma homeostase, tem um HQ, tem lá as práticas do Eu Sou, de Saint Germain, tem
Tem uma série de práticas, tem lá Theta Healing, tem, sei lá, N práticas que a gente tem hoje. Você estuda a sua prática, você estuda o seu processo, só que você tem que fazer a virada da coisa. E às vezes, quando tem uma coisa empatando muito e você não vê, é importante ter esse tipo de conhecimento. Porque às vezes o que está empatando é esse medo inconsciente que é incutido, que vem de todo esse processo de desenvolvimento da construção de crença do indivíduo, desse coletivo, desse social, que às vezes está ali internalizado no indivíduo, gerando bloqueio, porque ele fica com medo de passar aquela porta, porque se ele fizer aquilo, subconsciente é a informação que se põe, se ele fizer aquilo, alguma coisa muito terrível vai acontecer, porque ele está lutando contra o próprio Deus. Só que na verdade ele está lá buscando as informações verdadeiras acerca da vida. E isso é o natural, porque é isso que impele a evolução do indivíduo. Então esses medos, que são essas, que ele fala que oriundos dessas difamações mitológicas para fins de dominação e controle, às vezes para um ou outro indivíduo é necessário que ele faça essa pesquisa. Mesmo em alguns casos que a pessoa nunca se relacionou, né? Tem gente que às vezes tem isso lá no inconsciente, que está vindo externo, que estava sendo uma captação externa, e às vezes vem de um dogma específico, sei lá, uma religião tal. E a pessoa nunca foi naquela religião tal. Como é que aquela pessoa está tendo aquele problema, como se ela tivesse aquilo nela? Como se ela tivesse aquele... Entende? É porque está no campo de inconsciência e que, por sua vez, está dentro também da relação com a consciência não local. Pode ser uma coisa que se relacionou indiretamente, às vezes na infância, a ritualística de outros indivíduos parentais, e outras vezes nem isso. Outras vezes está dentro da questão do que você vai achar mesmo estudando o campo e o campo akáshico. Que é o quê? Projeção. Vindo do campo externo, da projeção de outro indivíduo, para fins de dominação, manipulação e controle. Então, é importante entender essas questões para você manter o seu processo evoluir aqui, tanto a questão do que a gente trabalha lá, já as coisas ascensionadas para a quinta dimensão, até uma outra questão que é da individuação, por exemplo, que é básico, né, que é a unificação do ser em si, que não necessariamente isso tem a ver com essa ascensão do que trata, mas a unificação. Então ele vai integrar esses conhecimentos que ele já tem dentro dele e vai achar uma forma de cessar aquele conflito, de compreender aquilo com profundidade, de harmonizar os valores, de melhor compreender as questões internas, se necessário, e até de se abstrair e de deletar aquilo que parou de fazer sentido, porque ganhou uma consciência mais elevada, e aquilo que uma vez foi aceito para justificar uma coisa só porque era falta de conhecimento, ele não pode mais fazer esse movimento, porque ele já tem o conhecimento. Então, aquilo não serve mais, não é uma questão de conveniência. E isso que tô falando entende-se na prática, né? Conforme você vai praticando. Não é uma questão de conveniência, de escolher um dogma pelo outro conforme a conveniência de atingir uma finalidade muito pequena do dia a dia, né? É uma questão de realmente você evoluir, expandir o seu campo de consciência, e aí você se liberar de uma coisa porque você toma a autoconsciência do tamanho da sua própria ignorância de aceitar aquela coisa como verdade, que só estava sendo aceita porque estava faltando um monte de conhecimento. E a pessoa não é capaz de entender aquele negócio. Então precisava de uma justificativa, até às vezes aí está uma questão da sobrevivência psíquica, natural do indivíduo. Emocional, quando tem trauma vinculado, sobrevivência emocional, sobrevivência psicológica. Várias questões, né? Então, só para ir interligando aqui, né, para não ficar só nessa questão que é tão teórico e acabar virando um livro de história que a gente está lendo. Tem propósito e isso está sendo acrescentado aqui dentro da proposta do Ascenda-se lá. Continuando aqui. Então, paramos aqui na questão, até agora, no texto, da ritualização, do conceito grego, onde viraram a situação, e a mulher, que era toda aquela coisa bela, magnífica, assim como a terra, passa a ser um troço bruto, a representação de uma natureza bruta, do caos e da desordem, né? Totalmente outra coisa, que na verdade, na prática, era a postura do deus patriarcal que vem chegando, oprimindo aquela deusa lá. Entretanto, mesmo a vitória sobre as criações monstruosas da Grande Mãe revela-se insuficiente para selar a paz, né? Que é óbvio, né? Então, porque eles chegam com toda essa ideia, e aí a ideia é que, já que, né, a natureza bruta, o caos, a desordem e tal, tá nesse feminino,
Então vem o deus fulano, o deus ciclano, e ele destrói lá a serpente, que representa essa deusa feminina, destrói lá outro. E aí pronto, só que não consegue ser a vitória. Diz-se que é para manter a paz e a ordem. E aí ele diz que que isso não é possível, seja no Olimpo, ou seja, no mito, continua tendo conflito, ou na psique do homem grego, que é da onde vem esse, no caso, os mitos aqui que ele dá o exemplo, né? Vindo desde lá atrás, ele vai citando um monte de coisa, fala da Babilônia, fala que tá tudo o povo ali interligado, tinha inter-relação, né? Que tá bem sucinta a coisa. Então vamos lá, o tema da revolta das mulheres continuava recorrente na mitologia, seja na representação das deusas, onde aparece, por exemplo, nas atitudes vingativas da Hera, e a gente foi citando aqui. Que então aqui entendam, tá? Toda vez que vê isso aqui, estudar esses mitos, você está entendendo um padrão psicológico que aquilo desencadeia. E por muitas vezes a gente vê isso ser apregoado de outras formas em crenças sociais, em crenças religiosas que não tem nada a ver com isso aqui, que parecem ser contrárias, né, que não são, por exemplo, a crença grega, tem essas coisas aqui também na cultura judaico-cristã, e aí a gente vê, tipo, esse arquétipo, vamos dizer assim. Então você passa a identificar o arquétipo, o que esse padrão de comportamento está levando. E você estuda a história do arquétipo, por vezes também fica ali meio que exposto, quando não está exposto estudando psicologia um pouquinho por vontade própria, você vai descobrir o que desencadeou esse padrão de personalidade, que tem outras questões por trás, né? O que a vingança de Hera ela tem? Por que a Hera é vingativa? Porque ela tem um monte de questões autoopressoras dentro dela, tanto diante da divindade de Deus, quanto diante do seu próprio padrão de comportamento, de aceitar o que ela não quer, ou de querer ter a mesma contraponto dos Zeus, que é tentar manipular os Zeus, ou tentar perseguir, que nem nesse caso aí, ela persegue as mulheres dos Zeus, porque ela não tem coragem de deixar os Zeus, mas ela não concorda que os Zeus vai lá atrás das mulheres, mas ela sabe que os Zeus é acima dela, persegue as mulheres, entende? O padrão vai virando meio que assim, é uma referência de certa forma, você vai, quando a gente medita e está nos padrões mais elevados de consciência e observa isso aqui, é uma coisa assim que quase que instantâneo, a primeira observação que você faz isso é coisa de doido, né? Um padrão da alma que está num estado bem delicado, assim, vamos dizer assim, uma doença da alma, né? Vindo aqui para estudar, de repente, as questões que já são colocadas e compreendidas integralmente, eu estou falando no campo psíquico e consciência, inclusive extrasensória, do que é falado, por exemplo, pelo Trigueirinho, pelos ensinamentos lá do que tem a ver com as chamas do fogo sagrado, dos raios cósmicos e essas questões assim, pelos conhecimentos do que o código de Grabovoi vem trazer também, tudo isso que já entra em questão planetária, de entender como é que o indivíduo se relaciona com tudo, o padrão de mudança de consciência para outras dimensões, né, o que é explicado lá pelo Hélio Couto, pelo professor Hélio Couto. Então a gente vai entendendo essas questões melhores aqui, identificando melhor nosso padrão, como é que isso está entrando. Da onde está vindo? Às vezes está vindo de outros indivíduos, não é o seu padrão pessoal, né? Como eu já citei lá no outro post que a gente pôs aí. Às vezes você vê que você está traindo uma consequência de vida que não tem nada a ver com o seu padrão de construção. Então, magneticamente, você não podia estar traindo aquilo. Aí você descobre que você se relacionou lá com outro indivíduo e que condiz totalmente com o campo de padrão daquele indivíduo. Ou seja, o indivíduo às vezes está desviando para você, às vezes está parasitando, né, ou coisas assim. Então tem que sair desse campo, você tem que tomar autoconsciência como é que isso está sendo feito. Porque principalmente, boa parte dos indivíduos que fazem isso e ainda deliberadamente usando o campo religioso não tem consciência do que estão fazendo, porque se tivesse não fazia. Você vai entender depois a consequência. Dentro do campo do coletivo, a pessoa não faria esses tipos de manipulação. Então, é uma pessoa que está totalmente sem autoconsciência do que está fazendo. É aquela pessoa que ela é sugestionável muitas vezes, sabe? Então, daí já entrando na questão da religião, trazendo para cá e para as coisas que a gente cita lá para ajudar a pessoa a sair de padrões de obsessão e até de questão relacionada a essas coisas de amarração, esses negócios assim, né? Então, tipo, a pessoa sugestionável, porque a pessoa tem autoconsciência, vem um indivíduo e fala, eu vi o seu futuro, eu vi isso, aquilo. Primeira coisa que a pessoa vai pensar, não, tem uma força maior lá,
pode vir falar. Talvez ela pode até estar vendo uma coisa no meu campo de energia, mas que é oriundo do que eu estou criando. Ou ela não está vendo nada e está querendo sugestionar uma coisa para me incutir, criar ou viver aquela experiência que está querendo me impor, vivenciar, entendeu? Que muitas vezes eu constatei quando estava fazendo minhas limpezas. Tudo isso aqui, então, gente, ajuda muito nessas questões, tá? Só o fato de somente tomando autoconsciência dessas questões já te tira de um padrão de subservência. Lembra que eu falei ali atrás do como é muito sutil a forma como que é colocado lá no inconsciente do indivíduo? Tem o servidor, que seria o ser que ele entende que ele veio para servir. Servir no sentido de que ele tem um papel no fluxo da vida. Então ele vai achar o papel que ele tem. Não significa que ele é um escravo. Mas junto a isso, coloca todas essas historinhas e transmuta-se isso no inconsciente do indivíduo num padrão de escravo. É o subservente. Ele tem que obedecer, porque senão a vida dele vai ser o pior inferno do inferno, entendeu? E é muito sutilmente colocado. E aí essas questões acabam interferindo em outras coisas que não tem direto a ver com religião, mas que tá ali. Que é os ideais de família, os ideais de relacionamento, né, os ideais de um monte de coisa. Os ideais de um monte de coisa. Vamos colocar algumas questões com relação a essas questões dos ideais, vamos supor. Tem culturas que aceita-se a poligamia. E tem cultura que é monogâmica. Mas qual que seria, tipo, num fundo mesmo, de elevação, de respeito mútuo, a verdade maior? O que é melhor, poligamia ou monogamia? A verdade é que tanto faz, porque o ponto é basicamente isso que a gente quer chegar, que é a questão da expansão de consciência. Se é um ser que ele quer ser monogâmico, ele tem que achar um outro ser que ele é monogâmico. Porque se ele ficar com um ser que tem uma tendência que é poli, que tem um monte de pessoas, dentro do padrão de consciência dele vai se sentir ferido. Então é uma questão assim. Só de ter essa autoconsciência, de saber como vibra, de saber como é a sua crença, como é o seu propósito, e saber respeitar para encontrar alguém que tenha de fato um propósito parecido, né? E também não condenar, por exemplo, ver alguém lá, vamos supor que tem uma mulher lá que ela casou com 3 homens. Estão muito bem resolvidos, nenhum tem um ciúme do outro, eles estão muito bem resolvidos. Ah, mas eles estão ali na cultura que é todo mundo monogâmico. Vai ficar todo mundo indo em cima daquele povo dizendo que eles não podem ser assim, isso é puro preconceito. Então, eles não estão interferindo, eles não estão gerando nenhum padrão. Qual é o problema? Entende a questão mais profunda da coisa? Lógico que quando você está na questão da espiritualidade mais elevada, tem outras questões lá. Dificilmente esse tipo de coisa vai se apresentar. Tem a questão da alma, da complementariedade, das coisas. E ainda tem aqueles que chegam a um grau de elaboração do seu interno feminino e masculino tão poderoso e tão bem organizado que eles independem totalmente de ter outra parte. E aí fica difícil, que se eles vão encontrar, podem até encontrar alguém, mas tem que ser tão poderosamente bem equilibrado polaridade feminina e masculina dentro de si, para eles ficarem ali algum tempo convergindo. Ou vai ser uma pessoa bastante livre nessa questão. Mas ainda numa questão, vamos pôr, super materialista, não considerando essas outras questões mais elevadas, ainda tem muito a se melhorar nessa questão do padrão de observação, nessa questão do julgamento que se faz das coisas, das ideias que se tem como uma referência de, vamos dizer, moral e bons costumes, sabe? Os famosos morais e bons costumes. Esse caso que eu estou falando que eu sou a favor nem contra, mas que é um bom exemplo para se observar, né? Tipo, qual é o problema? Vamos pôr que estão todos felizes lá nesse exemplo que eu citei. Eles estão ótimos. Já vou falar de gente que tem, assim, lá, uma pessoa casada com 2 pessoas, mora os 3 juntos, há anos. Muito bem, obrigado. Não é comum na cultura que eles estão, não é? Mas e daí? Eles estão felizes, eles não interferem. Essa questão não está interferindo negativamente na vida de ninguém. Então, é uma perda de tempo absurda, desperdício de energia. Por exemplo, ficar se dando ênfase, vamos supor, a uma questão como essa, combatendo-a, por exemplo, só porque ali a maioria dos indivíduos daquela cultura não, entendeu? Não quer ser daquela maneira. Ou não é daquela maneira. E aí tem outras questões muito mais profundas para se observar. E vendo tudo isso aqui, nossa, é tanta coisa que vem emergindo na cabeça do indivíduo que está realmente estudando para buscar se liberar das coisas limitantes. E aí você vai entrando no sistema de não julgamento, né?
Então tem uma parte, às vezes, que é necessária do conhecimento, até chegar um momento que é o não conhecimento, que aí é o que você vai estar entrando nas questões do tal. E depois a gente vai trazer a questão do tal. Leia várias vezes o livro do tal, que é magnífico. Né? O livro do tal do Lao Tse, que é tipo frases simples, muito profundas. Então essas questões, elas são importantes. Você vai vendo o julgamento como uma questão, sabe aquela questão do tipo, auto-julgamento é o mais poderoso que tem. Se você sabe julgar a si mesmo com verdade, você sabe julgar qualquer coisa, de fato, de uma forma eficiente. Então você vai saindo daquela questão do julgamento vazio, e o julgamento, ele passa a ser uma questão só assim, para você ter discernimento das coisas e fazer uma seleção do que você pode evoluir mais e melhorar mais. E quanto mais disso, mais você vai saindo daquele julgamento que a gente é impelido até no natural da cultura, de uma crítica vazia de um para o outro, dessa violência, dessa agressão, dos vários preconceitos, até chegar nessa questão do não julgamento e também do não conhecimento, depois de passar, lógico, pelo conhecimento, né? E ter uma elaboração, tipo, não conhecimento não seria estar fora do conhecimento, mas você não tem apego àquelas coisas, você expande a sua consciência, você entende a complexidade das coisas, até o ponto de se desapegar dessas coisas, e você passar a ter uma relação natural com as coisas, e sair dessa ideia que nos foi imposta, desse ser abusivo, opressivo, dominador, violento. E aí tende para um monte de outras coisas, fofoqueiro, hipócrita, etc, etc, etc. Padrões na família, coisas assim. Ou deturpação até do arquétipo, que vem dessa coisa do matriarcal, que seria meio que a infecção dessa ideia que veio oprimir o que era o matriarcal que ele citou ali, né? Aquele positivo, da referência positiva, que ele falou do matrocentro. Que vem a deturpar, então gera um campo infeccioso ali. E aí, de repente, você ter lá a ideia do matriarcal, só que aí já não é essa ideia que ele tinha passado ali, que é a ideia eficiente, mas vira aquela ideia onde a mãe, na situação, ou essa ideia feminina, na situação de matriarca da família, tem aquele padrão de comportamento horroroso do Deus negativo que chegou oprimindo o feminino lá atrás. E, entendeu? Não mudou muito. Você muda o nome, muda a ideia. Entendeu o que eu tô falando? Tipo, muda o nome, muda a ideia, muda a religião. Mas tipo, e aí? Sabe? Mas o que a gente quer mudar não é bem isso. Não é uma questão de mudar a ideia, o nomezinho que você tá dando, a religião. É uma questão de mudar o padrão de comportamento. É uma questão de conseguir uma cura, é uma questão de conseguir uma melhora, é uma questão de se libertar de um processo limitante, é uma questão, às vezes, de conseguir mudar de um padrão de comportamento, seja com um ou grupos de indivíduos que estão sendo atrapalham o crescimento. É esse o ponto da coisa. Né? Não é só ficar passando que eu vou escolher, porque senão não é essa a ideia que eu falei, entendeu? Então você tinha aquela matriarcal, mas aí de repente você observa hoje, é aquela família que jogar fulano matriarcal, mas você vê o padrão de comportamento, é matriarcal em que sentido? Na verdade é patriarcal numa mulher, se for ver a questão do que foi colocado aqui, e não é o ponto ser matriarcal ou patriarcal. O ponto é entender tudo isso e aí ver o que é que aquilo ali que funcionou, aquela cultura lá, o povo era pacífico, se ajudava, nananana. Qual que é a ideia que eles têm da vida? Da terra, da natureza, os animais na natureza, como que é? E aquele outro lá, como que é a ideia que ele tem da vida? Vai chegando, vai oprimindo, vai tomando conta, como que é isso? Entendeu? Então o que está funcionando, o que pode funcionar de fato? E aí fazer o seu devido enfrentamento, cada um vai saber o contexto que se encontra, né, que é meio difícil, e achar o ecossistema, porque aqueles que querem ficar ali nesse padrão, fiquem, só que não pode oprimir o outro de sair desse padrão, entendeu? Esse é o enfrentamento que se tem, quando é a questão do campo religioso, que a gente vai entrando lá no processo obsessivo, processo aquele lá, que é quando o humano quer sair, aí tem, tipo, o que é pacífico, ele vai sair, ele não vai obrigar o outro a fazer nada, mas o que não é, ele quer oprimir o outro e obrigar o outro a ficar ali daquele jeito que ele acha que é o certo. E muitas vezes sem nenhum fundo de sustentação, né? Que são todas essas bases que a gente vem aqui, nesse post a gente já conseguiu ver, que elas são completamente contraditórias, e elas vão se construindo ali, né, a custa de dominação e controle. Então, é esse discernimento.
para poder fazer o discernimento interno, e aí você consegue, isso não é meu, isso não é terreno da minha mente. Aí você vai conseguir identificar certas coisas porque vem. Não vai vir, é porque é assim mesmo, é porque a mente é assim mesmo, é porque... Não. Pô, eu tô fazendo isso, eu estudo isso, minha prática é assim, minha vida é assim. Mas essa coisa, esse pensamento, esse padrão de comportamento, essa situação, esse problema, não condiz. Tá vindo da onde? Aí você começa a identificar, isso não é o terreno da minha mente, isso não é do meu campo eletromagnético, isso não é da minha própria pessoa, não é da minha emanação. E aí você começa a fazer essa separação do joio do trigo aí dentro que tem que ser feita. E fazendo, por incrível que pareça, a separação, você vai indo para o campo da unificação. Entendeu? Aí é que são elas. Achar a coisa. Como é que você faz? Você tem que fazer esse discernimento, fazer essa separação para você chegar no campo da unificação. Porque senão fica na ignorância ainda. Né? Quero unificar, quero estar bonzinho com todo mundo, tal, mas você tem ali os que não é os bonzinhos. Como é que você vai lidar com os que não é os bonzinhos querendo ser bonzinho? Porque eles não estão nem aí com nada, às vezes nem consigo próprio, na questão do próprio evoluir. E aí? Tem que ter um limite para essas coisas. Então, pôr no campo interno esse limite, tudo isso que a gente vem trazendo aqui pode ajudar bastante.